Olá, bom dia. Meu nome é Semaia Oliveira. Vou mostrar um pouco do meu dia a dia para vocês. Olá pessoal, tô aqui no meu dia a dia, no trabalho do Nós. Eu trabalho nessa mesa todos os dias. Então esse daqui é o meu cantinho, né? Aqui onde eu trabalho, faço as lives. Ontem foi a minha vez nas redes sociais, mas hoje eu preciso concluir um perfil sobre a intelectual negra Jurema Werneck. A internet às vezes não é muito boa. Muita gente aqui, algumas frentes começando a desmobilizar, mas uma mobilização ainda muito grande aqui. Eu sou Jéssica Moreira, eu sou jornalista, escritora. Eu trabalho com jornalismo desde 2010, quando eu ingressei no blog Moral. Sou uma das cofundadoras do coletivo Nós, Mulheres da Periferia. Nós nascemos em 2014. E também eu atuo na área de jornalismo e direitos humanos, desde sempre. Meu nome é Semaia Oliveira, eu tenho 31 anos agora. Eu fui criada e cresci desde muito novinha no bairro do Jardim Miriam, que fica perto, na divisa com Diadema. Desde muito nova, eu sempre fui muito envolvida com o movimento negro, porque meus pais fizeram parte do movimento negro desde a década de 70. Então, eu já nasci, me criei um pouco nesse ambiente. Meu nome é Lívia Lima da Silva, tenho 33 anos, sou jornalista, moro em Arthur Alvim, na Zona Leste de São Paulo. Trabalho com produção e gestão cultural, também participei da fundação do Nós Mulheres da Periferia. Nós, Mulheres da Periferia, nós nos encontramos no blog Mural. Em 2012, a Isabela Moy, que era então nossa editora, ela disse: meninas, o que vocês acham de escrever um texto falando sobre o que é ser mulher da periferia? Até aquele momento a gente já entendia a importância de falar sobre o sujeito periférico e quão importante era ter um registro, uma comunicação que realmente trouxesse uma história não estereotipada dos nossos lugares. Mas aquele momento foi o primeiro, pelo menos para mim, que eu refleti sobre o que era ser mulher da periferia, né? Então, desde o princípio, a gente se pretende ser uma organização de comunicação. Nós somos mulheres de 29 a 35 anos, mulheres que se formaram a partir do ProUni, com bolsas principalmente. São mulheres negras, mulheres que vivem nas periferias, mas também são mulheres que a maior parte, as mães foram domésticas ou cozinheiras, tiveram que trabalhar de muitas coisas para conseguir não só sustentar, mas também sustentar os sonhos das filhas, né? Acho que a gente fala de muitas coisas também considerando a diversidade de quem nós somos, porque também vale dizer que nós, mulheres da periferia, desde o começo a gente quer desconstruir estereótipos. E a gente também tem em comum a vontade de fazer um jornalismo que partisse das nossas angústias, né, que dialogasse com as nossas mães, com as nossas avós, e que fosse possível de retratar as mulheres que são nossas vizinhas com mais respeito e dignidade. As mulheres da periferia estão na mídia, estão na imprensa em geral, sempre num lugar de subalternidade, num lugar de ignorância, de um preconceito que também é consequência da produção feita por esses jornalistas que não entendem o lugar de onde elas vêm. Falar de periferia sempre no lugar da tragédia, da morte, da desgraça, e tratar elas também como incapazes, né? De serem protagonistas das suas histórias, de reconhecer o valor que elas têm de resistência e sobrevivência diante de diferentes situações. Então, hoje nós somos em 6 cofundadoras, e as 6 cofundadoras, eu fui nascida e criada no Jardim Miriam, mas hoje eu moro na Bela Vista. A Bianca foi nascida e criada em Carapicuíba, mas hoje mora na Bela Vista também, minha vizinha.
A Regiane foi nascida em Cidade Tiradentes e ainda mora em Itaquera. A Jéssica foi nascida e criada em Perus e ainda mora em Perus. A Lívia foi nascida e criada em Itaquera e continua morando em Itaquera. A Mayara foi nascida e criada em Paraisópolis e ainda mora em Paraisópolis. Eu trabalho nessa mesa todos os dias, então eu já trabalho olhando para a janela. E essa é a visão que eu tenho daqui. Ontem foi a minha vez nas redes sociais, mas hoje eu preciso concluir um perfil. Estou escrevendo um perfil sobre a intelectual negra Jurema Werneck. Então é isso que eu tô fazendo, né? Já tá tudo fichadinho e tô aqui no momento de escrita, que é um momento às vezes complicado para mim, né? Em termos de todo o texto é um parto. A minha rotina antes da pandemia era uma rotina de um trabalho 8 horas por dia, CLT, em um lugar muito específico. Depois da pandemia, a minha rotina é de um trabalho junto ao Nós Mulheres da Periferia, por conta de ter uma mãe que tem quase 60 e que tem doenças crônicas, então de grupo de risco, eu não tenho saído mais de casa. E o trabalho todo eu faço daqui de onde estou falando com vocês. Acho que a rotina nossa é muito da rotina da mulher da periferia em geral. A gente trabalha, a gente dá conta da casa, a gente dá conta de filho, de marido, de cachorro, de pai, de mãe, de um monte de gente que cada uma de nós tem na sua rotina e conciliando milhões de coisas com entrevista, com produção de texto, com inscrição em edital, com participação em entrevista. É sempre uma correria muito doida, assim. Só que antes eu trabalhava fora, é tempo fora, é tempo no transporte. Então, de alguma forma, agora eu consigo conciliar de uma forma mais saudável. Eu muitas vezes sou a da madrugada, né? A gente até brinca, né? Que, se você quer que alguém edite um texto seu meia-noite, a Jéssica vai estar meia-noite lá, porque ela é da madrugada. Mas a Mayara dorme cedo, então ela vai estar lá de manhã, sabe? Então, e a gente vai fazendo uns combinados, assim, tipo, menos rígido e entendendo, né, as dinâmicas de cada uma, né? Mas nesse contexto de pandemia fica tudo mais difícil, porque a gente está muito estressada, cada uma tem as suas realidades. Hoje eu moro sozinha e a Bianca também, então é uma condição. Mas as meninas não, moram com as mães, a Mayara é mãe, enfim. Então cada uma tem as suas complexidades. Como a gente mora em regiões diferentes da cidade, já era difícil a gente se encontrar presencialmente, né? Alinhar todas as agendas e ter ali o encontro presencial. Então, o online sempre foi a nossa redação. A gente sempre brincou que a nossa redação era a internet. E aí, a gente está praticamente... A última vez que a gente se viu foi, eu acho que bem no comecinho de março e fim de fevereiro. A gente não se viu mais. A gente tem feito todas as dinâmicas por online, o que intensificou ainda mais o nosso contato online. Então, hoje a gente tem uma média de 1 a 2 reuniões semanais que duram horas. Cara, o que eu tenho tomado de cuidado é máscara, óculos e o distanciamento necessário para falar com as fontes, assim. Mas eu penso muito que se as pessoas estão lá fora se arriscando nas passeatas, se as mulheres precisam sair de casa para buscar a cesta, se tem uma série de pessoas indo e voltando de ônibus e metrô, eu não tenho por que ficar presa dentro da minha casa de um jeito doentio, né? Porque as histórias estão acontecendo lá fora. Não posso respirar! Não posso respirar! Não posso respirar! A gente tem vitórias muito grandes esse ano. A gente conseguiu editais grandes pela primeira vez. Então, a gente entende a relevância do nosso trabalho, o quanto a gente é competente. Mas é muito cansativo você ter que pensar editorialmente o seu negócio de comunicação enquanto produto jornalístico, enquanto manter o seu público conectado com o seu conteúdo e, ao mesmo tempo, ser a mesma pessoa, né? As mesmas pessoas que fazem as reuniões com os financiadores, os relatórios, os editais,
a gestão do dia a dia, a gente se gerencia, né? Então, como a gente não tem uma liderança, no sentido de hierarquia, somos todas líderes e co-diretoras, isso também, às vezes, é muito cansativo. Olá, pessoal. Tô aqui no meu dia a dia, no trabalho do Nós. Então, esse daqui é o meu cantinho, né? Aqui onde eu trabalho, faço as lives, faço reuniões. Tô aqui tentando subir esse vídeo aqui que a gente fez sobre mulheres que produzem sabão caseiro. Enquanto isso, eu olho a minha janela, né? Da minha janela eu vejo a quebrada lá do outro lado. Daqui eu vejo uma outra parte do bairro, olha só, né? Daquele lado a gente via só laranja, aqui a gente só vê verde. A internet às vezes não é muito boa. Então, a gente define as nossas pautas a partir de histórias. Então, um exemplo disso ia acontecer a paralisação dos aplicativos, né? A gente não ia lá cobrir, mas pelo menos um mês antes, a gente acompanhou o dia a dia de uma entregadora de aplicativos para mostrar, dentro das precariedades do trabalho de entregadores, como as mulheres estão ainda mais à margem. Meu nome é Hanna, estou trabalhando com entrega agora. Vou mostrar um pouquinho do os perrengues que a gente passa na rua aí. Sem prepotência, mas eu acho que assim, as mulheres que estão correndo com a gente, que são nossas leitoras, elas sabem quem tem um canal aberto com a gente. E é muito interessante essa construção junto com a fonte, né? Essa matéria especificamente fui eu que fiquei na responsa, e a Hanna ia me mandando diariamente, então eu fui criando uma relação mesmo assim com ela, né? De, puxa, mas não acredito que aconteceu isso. Ela, não, olha só, e mandava print, mandava vídeo. E daí, na hora de publicar também, Hanna, tá ok, tá legal, sempre batendo com ela, né? Porque, assim, querendo ou não, ela foi a própria produtora do vídeo dela. A gente editou, a gente organizou. E é muito nosso papel, né? Nosso papel enquanto jornalistas das periferias, Escola de Mulheres, vai ter um momento, assim, que eu acho que, assim, tudo vai ser um pouco nossas vozes, né? Essas mulheres vão se sentir tão apropriadas do nós, que elas vão escrever, assim, sem que seja a gente que procure por elas. Está tendo uma colaboração, que é uma colaboração que não é a gente que inventou agora, né? Acho que essa colaboração feminina periférica, ela existe desde sempre, né? Eu fui criada por mãe, tia, avó, vizinha, assim, sabe? Eu não acho que agora está sendo diferente, porque quando a gente vê algumas produções, né? A gente tem, por exemplo, a Semaiá foi fazer cobertura de uma entrega de cestas básicas na Zona Sul, no Morro dos Macacos. E o que a gente vê são mulheres na linha de frente da entrega da cesta básica e de quem recebe a cesta básica. Então, a gente quer contar as histórias dessas mulheres, sabe? É para isso que a gente está aqui mesmo. A periferia, ela está muito falada agora, mas num lugar como o outro, né? Sempre, tipo, numa perspectiva de, olha, agora eles estão sofrendo mais. E a gente sabe que tem muita coisa que sempre foi, né? Então, a nossa narrativa parte de coisas assim, não é de agora, né? É de sempre. E não dá para naturalizar algumas coisas. Todo mundo fala muito de uma narrativa do novo normal, mas a gente aceita essa anormalidade que sempre existiu nos nossos territórios. Na visão deles, agora é um novo normal, sendo que, tipo, nunca estava normal pra gente. Olha a nossa situação. Nós paga água e há 4 dias sem água. Olha, nossa situação, difícil aqui, viu? Tá bem difícil. Como a gente se previne de uma doença dessa se a gente não tem nem água pra beber? Dirá pra lavar a mão. Eu acho que a diferença pra gente é quem a gente escuta, como a gente escuta, né? As perguntas que a gente faz. A gente acredita piamente que o fato da gente ter sido nascida e criada na periferia faz com que a gente faça outras perguntas, tenha outras perspectivas. A gente continua ouvindo mulheres periféricas negras, então elas são as nossas fontes oficiais. E a gente sempre parte, né, tipo, trazendo os dados, que é na periferia que o vírus bate com mais força, que as pessoas estão morrendo mais nos territórios periféricos, mulheres que falam sobre isso, mulheres mães que falem sobre uma maternidade a partir da periferia, mulheres que não podem parar de trabalhar, enfim. Coisa que a gente sempre fez, só que agora com o cenário da pandemia. A gente está fazendo um registro histórico a partir do olhar das mulheres periféricas e negras. E quando a gente pensa em outras pandemias que existiram, né, no decorrer da nossa história,
a gente não vê uma história a partir da periferia. A gente vê só uma história com maiúscula, oficialzona, e que exclui todas as outras vozes. Então, a nossa rotina, ela tem um objetivo muito certeiro, que é o registro dessa história. Essa é a vista que eu tenho do meu local de trabalho em casa, todos os dias aqui em Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. A existência do Nós, Mulheres da Periferia, é a percepção de que a sua palavra pode existir em um veículo de comunicação. O seu jeito de pensar, a sua história ou as suas tecnologias de sobrevivência, né? Porque o que a periferia faz são tecnologias de sobrevivência, né? A sevirologia, né? A arte de se virar. Então, eu acho que é poder se ver e poder criar novas dimensões. É claro que isso não é tão romântico assim, né? Não é tão fácil e tão bonito. A gente sabe que na periferia ainda a gente tem um gap, né? Do acesso à internet e do acesso à informação. Então, assim, também é importante a existência do Nós Mulheres da Periferia para a gente reforçar o direito à informação, né? O direito humano à informação. Na segunda passada, eu estava no Roda Viva, a gente foi entrevistar uma cientista que se chama Natália Pasternak, ela é cientista e microbióloga. Eu fui uma das jornalistas da banca, eu estava representando Nós Mulheres da Periferia. E aí a gente tinha na bancada veículos grandes. Eu fui a única pessoa que perguntou sobre o SUS, entende? Fui a única pessoa que perguntou sobre a falta de dados com recorte de classe, de raça nos números de mortes da pandemia. E isso não deveria ser uma exclusividade minha, porque é interessante para o brasileiro saber por que a farmácia está vendendo teste, mas falta teste na UBS, entendeu? Então, ainda me espanta saber que perguntas desse tipo não são vistas como relevantes ou estão tão distantes de jornalistas que estão em grandes veículos. A matéria que mais me marcou foi o especial de racismo ambiental que eu fiz, ouvindo mulheres quilombolas e indígenas. E essa matéria foi muito importante porque eu fiz um esquema que eu ia viajar com a mulher, assim, né? Então, cada ligação foi uma viagem. Então, assim, agora eu tô aqui em Pernambuco, a 500 quilômetros de mim, nananana, podendo viajar, assim, com elas, na voz delas, né? Então, essa amplificação da voz delas, assim, né? Esse é o nosso dever. Eu acho que eu aprendi o que era racismo ambiental, né? Eu ouvia falar, assim, sempre achei que isso não era pra gente, assim, que era sempre uma discussão muito classe média, de gente branca e tal. Mas, de repente, na voz das mulheres negras, quilombolas, indígenas, a discussão de meio ambiente fez muito mais sentido. Eu guardo sempre para mim duas bem especiais. Uma não é uma reportagem, que é o nosso documentário, né? O nosso Carolinas. Ter ido gravar com a dona Carolina foi um grande presente que a gente teve em registrar a vida dela, a história dela, a memória dela. Foi muito bom pra gente, pessoalmente, e eu acho que pelo valor mesmo que tem para todo mundo conhecer quem foi dona Carolina. Aqui em São Paulo, morava em Araraquara. Eu trabalhava na Santa Casa do Misericórdia em Araraquara. O tempo era uma fazenda, hoje é uma cidade, né? E eu tenho também muito carinho por uma entrevista que eu fiz com a minha mãe. Eu entrevistei minha mãe numa das primeiras matérias que a gente fez, falando também sobre essas questões de trabalho doméstico. A gente fez um especial sobre isso. Essa matéria que eu fiz é um registro em áudio, que é um dos poucos que eu tenho. Minha mãe faleceu faz 4 anos. E é um dos poucos registros que eu tenho da voz dela. Então, às vezes, eu reescuto até essa entrevista que eu fiz com ela. E, assim como a dona Carolina, acho que foi muito importante também ter registrado a história e a memória da minha mãe.
E uma outra foi um perfil que eu fiz da Luana Barbosa, que foi uma mulher que foi violentada em São José dos Campos, mas a Luana Barbosa teve uma abordagem violenta da polícia na frente da sua casa, e como ela era lésbica e já tinha sido também se reconhecido como um homem trans, mas ela naquele momento se colocava como uma mulher lésbica e ela tinha trejeitos mais masculinizados, a polícia forçou uma revista e ela pediu para que não, porque ela era mulher, então pela lei ela deveria ser revistada por uma mulher. E aí, como ela resistiu, eles a espancaram e ela acabou morrendo por isquemia cerebral uma semana depois do espancamento. E aí, na época, essa também é um pouco das premissas do Nós, embora às vezes seja tão difícil de cumprir nos casos de violência, porque a gente tem como premissa que a gente não quer falar apenas da morte e da violência, mas a gente quer tentar falar isso de um jeito mais humanizado. Então, às vezes é difícil, porque você tem que dar notícia na hora, mas nesse dia a gente conseguiu, porque aí eu consegui entrevistar a irmã uma semana depois do caso, e aí a gente fez um perfil da Luana contando desde o nascimento dela, toda a história dela, da família dela, o que ela passou na infância, resgatando as fotos dela criança. Enfim, a gente conseguiu trazer complexidade para a história da Luana, também para além dos vídeos que mostravam a polícia a espancando e a violentando. Eu acho que o que a gente mais quer, na verdade, é inspirar outras mulheres, assim. A gente está muito nesse movimento agora de conseguir descentralizar a produção de nós, que somos as cofundadoras, e começar a passar um pouco do que a gente aprendeu nesses últimos anos para a juventude, para mulheres novas, que sejam negras, que sejam periféricas e que estejam a fim de fazer uma cobertura com esse recorte. Porque a gente não quer que o nós acabe quando a gente não estiver mais aqui, a gente quer que seja uma história que seja levada adiante, então a gente precisa o quanto antes começar esse processo de formação. Esse é o nosso maior legado, mostrar que a gente consegue fazer negócio em comunicação, com estratégia, respeitando os nossos compromissos e as nossas origens. Então hoje a gente tem uma série de jornalistas que, ao se formarem, podem sonhar em ir para a Folha de São Paulo, mas podem começar no Nós Mulheres da Periferia, podem começar numa Preta, podem começar no Mural, podem começar no Periferia em Movimento, sendo remunerados. Eu acho que essa é a grande revolução. Aproximar, fazer jornalístico com um negócio liderado por pessoas que sejam negras e periféricas.